Ora viva, estimado ouvinte, bem-vindo à nossa emissão. Meu nome é Gerson Alexandre, estaremos juntos nos próximos instantes. Fique bem na nossa companhia. É com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre disfonias e doenças da voz. Você sabe como é que a voz é produzida? Bom, a nossa voz é produzida na garganta, mais concretamente na laringe, o órgão onde se localizam as cordas vocais. Cada pessoa possui duas cordas vocais, uma do lado da outra, em paralelo ao solo. E quando falamos, o ar vem dos pulmões e passa pelas cordas vocais. Elas movimentam-se, vibram e produzem um som. Mas pode ocorrer alguma dificuldade neste processo natural de produção de voz, e é isto que chamamos de disfonias. O Hospital Central de Maputo realiza anualmente cerca de 600 cirurgias eletivas e não oncológicas relacionadas às vias aéreas superiores, onde também encontramos a garganta. E neste programa vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa voz. A cantora moçambicana Assa Matusse passou recentemente por uma cirurgia de remoção de um nódulo nas cordas vocais. Ela conta-nos esta emocionante história na reportagem a seguir. Acompanhe. O choque foi muito grande porque eu nunca pensei que pudesse ter problemas vocais, certo? Problemas de voz. E principalmente ter o diagnóstico de ter um nódulo nas cordas vocais. Em junho de 2020, Assa Matusse começou a notar diferença na emissão da sua voz. A voz estava diferente, apresentava rouquidão, tinha falhas ao cantar e ao falar. E foi numa apresentação ao vivo que o problema se agravou. Fui fazer uma live na fundação, aqui no Fernando Leite Couto, e ali, até quem prestou atenção viu que em algum momento a minha voz falhou. Foi só um momento em que a voz falhou, mas depois daquilo fiquei bem encabulada, nervosa, porque nunca tinha me acontecido algo assim. Depois deste episódio, Assa decidiu procurar por uma ajuda médica para perceber o que estava realmente a acontecer com as suas cordas vocais. Depois de um tempo, eu ouvi e fui falando com a doutora, disse: doutora, a minha voz está ok ao falar, né? E depois também posso cantar durante uns 15 minutos, mas depois disso ela volta a falhar e depois vai ficando cada vez mais rouca. Então ela disse: ok, então a gente tem que fazer exames para ver o que é que você tem. Né? Primeiro me fez alguns exames, né? Aqueles orais bem rápidos, e viu que não tinha nenhum problema. Então o que estava a acontecer, se calhar eu tinha algo nas cordas vocais, então eu fiquei em pânico. Depois do diagnóstico, seguiu a fase de preparação para a cirurgia. Para alguém que usa a voz como seu instrumento de trabalho, a aflição, o medo e o receio de problemas se agravar era maior. Conseguimos fazer a cirurgia, consegui fazer com o Dr. Machava, e hoje em dia eu já estou aqui a falar, né? E depois da cirurgia tive que ficar uns 30 dias, certo? Sem me comunicar tanto, e depois voltei para o Dr. Machava, no Hospital Privado, e ele viu que estava tudo bem com a voz, mas que tinha que continuar a preservar-me, sem falar tanto, sem fazer exercícios ou cantar, certo? E porque no pós-operatório os cuidados com a voz devem ser a dobrar, Assa teve que ficar 15 dias sem falar e a praticar a paciência para preservar a sua voz. Me vi numa situação em que, para quem sempre cantava, depois de repente não tem voz para falar, né? Foi uma situação muito complicada para mim. Mas tive todo o apoio
a minha família. Tinha que ficar quieta, né, para preservar a voz, mas também porque ao falar a voz não saía, certo? Foi mesmo um tempo muito, muito difícil. Acho que depois da morte do meu pai, depois, porque foi em maio, depois a gente começou a ter esse problema. Pareceu uma sucessão de problemas que foram aparecendo para mim, certo? Mas agradeço a paciência. Já agora deixa-me agradecer a paciência que a minha família teve para me compreender quando eu não podia falar, quando eu estava aí a tentar fazer-me entender, ninguém entendia às vezes, mas sempre perguntava isso, aquilo. E o Dr. Machava não só trabalhou como médico, mas como uma pessoa que me incentivou bastante, certo? Eu ia fazer agora já uma residência, certo? Já estava marcada uma residência para abril, na França, e eu estava com esse problema de voz, o que eu vou fazer, isto, mas aquilo, mas graças a Deus passou para outubro e fiquei bem feliz, tudo conspirou, né? Conspirou ao meu favor, bem que é por conta da Covid, mas conspirou ao meu favor e espero que até lá, espero não, com certeza, não posso dizer isso com o Dr. Machado, ele vai dizer não espera, vai ser assim. Então até lá acredito que vou poder cantar e o mundo vai poder continuar a me ouvir e eu vou poder me expressar. Depois deste episódio, Assa passou a conhecer os inimigos da boa voz. Mudou completamente a sua alimentação e passou a adotar hábitos de vida saudável. Já não me alimento como me alimentava antes por conta disso, porque sabe, já há muitos mitos e inverdades, nesta área de música de voz, certo? Porque tem que tomar aquilo, porque tem que fazer aquilo. Às vezes nós tomamos coisas que só são boas para um certo tipo de organismo e para nós não. O cuidado mesmo que eu estou a tomar é mesmo ficar quieta, né, por enquanto, falar quando necessário. Eu sei que mais para frente, quando eu puder cantar, o cuidado vai ser mesmo a dobrar, porque não vou poder fazer muita coisa que eu fazia antes. Infelizmente, se eu for a um concerto, vou ter que bater só palmas. Assa Matusse deixa uma mensagem especial para todos os cantores, professores, locutores, apresentadores, palestrantes e o público em geral. A gente tem que visitar o médico sempre que possível, certo? Diria de 6 em 6 meses para ver se está tudo bem com a nossa voz, com as nossas cordas vocais, o que se pode fazer para melhorar. E cuidar dela, simplesmente seguir as recomendações dos médicos e não fazer o que é bom para o outro, porque pode não ser bom para ti. Muito eu, poderosa, otimista, muito eu, sempre foi mais muito eu, poderosa, indestrutível, muito eu. Mas agora Deus me ajudou, porque não desisti, a porta se abriu, sucesso é um sonho realizado. E porque hoje vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com a nossa voz, decidimos estar num local diferente. Estamos nos estúdios da Auxena Áudio. Já agora queremos agradecer pela recepção e por nos permitirem fazermos esta edição de Saúde e Vida neste local. Bom, a voz é extremamente importante para a nossa comunicação e também para exprimirmos os nossos sentimentos através do canto, por exemplo. Mas existem algumas doenças ou patologias que comprometem o bom funcionamento da nossa voz. E quando isto acontece, devemos ter o diagnóstico com o médico otorrinolaringologista. Por isso, hoje a nossa conversa vai ser com o Dr. Pedro Machava. Olá, Dr. Machava. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa Saúde e Vida. Olá, Mércia. Olá, telespectador. Muito obrigado. Hoje falaremos da voz. Bom, doutor, quais são as principais patologias ou quais são as principais doenças, as mais frequentes, que afetam a nossa voz? Bem, para falarmos da voz,
as causas que produzem a alteração dessa voz. Temos as causas congênitas, uma criança pode nascer já com problema da voz, e temos as adquiridas que vamos adquirindo durante a vida. Ao nascer, a patologia mais frequente que produz alteração da voz é a chamada laringomalásia. A laringomalásia não é mais que uma debilidade da cartilagem por déficit de cálcio. As mães, durante a gravidez, não tomarem aqueles medicamentos que o ginecobstetra indicam, que são os pré-natais, então essa criança vai nascendo com debilidade da cartilagem que produz a voz. Então, durante o nascimento, essa criança não chora como deve ser. Quer dizer, aquele choro, o primeiro choro é muito débil, quer dizer, fica mole. E isto já acompanha com dificuldade, inclusive, na respiração, porque onde nós respiramos é onde nós também falamos. Então, agora temos as outras causas chamadas causas adquiridas, que quer dizer, que ocorrem durante a vida normalmente. Que é o caso da Asamatus. Exato. Há certas profissões que interferem na voz. Estamos a falar dos cantores, alguns professores, quer dizer, as pessoas que usam a voz como profissão. Então, aí essa voz fica alterada devido ao dito mau uso da voz. Muito bem. A Asa, doutor, mencionou que começou a perceber alterações na sua voz durante um show. Então, ela apresentava sintomas como ronquidão, a perda da voz e algumas variações na frequência vocal, o que não era habitual. Foi por isso que ela prestou atenção e dirigiu-se a um médico otorrino para procurar saber o que é que estava a acontecer. Quais são os outros sintomas que podem surgir quando a nossa voz não está saudável? O primeiro sintoma que chama a atenção é a chamada disfonia, quer dizer, a voz começa a reduzir o seu tom. Quer dizer, não ter aquele timbre que é o normal da própria voz. Então, nós, isso cientificamente chamamos disfonia. Então, quando já começa a perder essa voz, é preciso aproximar ao médico. E já agora, doutor, estamos todos curiosos e também estamos todos preocupados. Quando é que a Asa vai voltar a cantar? Bem, a Asa primeiro foi feito um exame para poder visualizar as cordas vocais dele, que hoje mesmo faremos a demonstração. Sim. Então, no exame, chamamos esse exame telelaringoscopia. A telelaringoscopia nos facilita a visualizar as cordas vocais. Aí visualizamos as cordas vocais da ancha, quer dizer, apresentava nódulos, que são lesões pré-cancerosas, quer dizer, próprias das pessoas que cantam. E é frequente este tipo de lesões, os nódulos nas cordas vocais? É frequente nas pessoas que usam a voz como profissão. Porque há certas recomendações médicas que devem ser seguidas nos profissionais da voz, que às vezes se descuidam os próprios profissionais da voz em visitar um otorrino para poder quer dizer, observar essas lesões ainda precoces. Doutor Machava, quando é que a ronquidão é considerada uma doença? Porque muitas vezes quando nós apanhamos um resfriado, temos uma gripe, ou até mesmo pacientes que sofrem de alergias, falo da sinusite, rinite, etc., apresentam este sintoma no seu dia a dia, que é a ronquidão. Mas o doutor esteve aqui a explicar que é preciso prestarmos atenção nestes casos de disfonia. A ronquidão ou disfonia, né, já torna-se um problema de saúde quando já leva mais que uma semana. Então, aí temos que visitar um otorrino. Porque um resfriado, sim, é uma virose, que durante em 7 dias, automaticamente, a pessoa deve melhorar essa sua própria voz. Agora, quando já passa mais de uma semana,
já é uma disfonia que requer ser observado por um otorrino. Muito bem. Doutor, como é que é feito o diagnóstico das doenças da voz? Referir que eu já fiz a minha consulta, estivemos mais cedo no consultório do doutor e tivemos a oportunidade de fazer alguns exames que é recomendável que todas as pessoas que trabalham com a voz façam este exame anualmente, não é, doutor Machava? Sim. E como é que é feito este diagnóstico? Bem, o diagnóstico, igual que qualquer as outras doenças, levam uma história clínica, quer dizer que o paciente apresenta disfonia, nesse caso a perda da voz, que já ultrapassa mais que uma semana, então ele deve se preocupar em buscar um médico para poder lhe diagnosticar. Agora, quando já estiver já com o médico, há vários, dentro da história clínica, nós temos que recolher muitas informações. A profissão, quer dizer, em que trabalha-se, usa a voz como profissão, a história familiar, quer dizer, se na família há alguém também com problema da voz. Isso vai nos orientar pensando em doenças um pouco mais sérias de origem, seja hereditária, que provém da própria família. E depois daí chamamos isso exame físico do otorrino. O primeiro exame é a laringoscopia, observarmos essa laringe. A laringe, temos que visualizar a sua coloração, a mobilidade dessas cordas vocais. Se essas cordas vocais coaptam, quer dizer que se chocam para poder produzir o som. Sim. Então vamos ver a cor, porque deve ser uma cor branca perla, quer dizer que é própria, quer dizer, aí não há nenhuma lesão, não está avermelhada, que fala a favor já de uma laringite, de um processo inflamatório. Vamos ver também se existe algumas lesões nodulares, quer dizer que são umas bolinhas que provêm em ambas cordas vocais, direita e esquerda, que no momento que faz com que as cordas vocais não coaptam, porque para coaptar para poder produzir a voz, eles devem chocar-se. Ok, devem juntar-se. E juntar-se. E a presença de um caio, quer dizer, chamamos disso, são nódulos, são lesões pré-cancerosas. Ou a presença de um pólipo, de uma tumoração unilateral só de uma corda vocal e faz com que não afronta as cordas vocais, ficam assim. E a não coaptando, então, é aí onde a perda da voz. Isso só podemos visualizar com um exame chamado laringoscopia. E qual é o tratamento para as doenças da voz? No caso da Asa, por exemplo, ela teve que ser submetida a uma cirurgia para retirar o nódulo que ela tinha nas cordas vocais. E é assim, é recomendável em qualquer doença das cordas vocais ou cada doença tem o seu acompanhamento? As doenças das cordas vocais são múltiplas, como nós falamos aqui. As causas que produzem isso. Cada caso é um caso. Quer dizer, é tratado de acordo com. Porque pode ser que o paciente vê só apenas por um processo inflamatório. E chamamos isso laringite. Quer dizer, que a voz, quer dizer, a perda da voz, mas é dado por um processo inflamatório. Então, nós damos um tratamento para o processo inflamatório. E baixa o processo inflamatório, não há necessidade de cirurgia nesse caso. Mas também, dentro das patologias, fora da nossa paciente, nesse caso que estamos a falar, porque a nossa paciente era uma lesão nodular, os nódulos são lesões pré-cancerosas, quer dizer, um pré-aviso. Eram umas lesões que visualizávamos nas ambas cordas vocais, nesse caso, no terço médio de ambas cordas vocais. Então, no caso dela, tivemos que fazer uma microcirurgia endolaringe. Ok. E em que consiste essa cirurgia? A microcirurgia endolaringe é ressecarmos o nódulo com laser. Existe, na atualidade, 2 tipos de laser que nós usamos. Podemos usar o CO2 ou o laser diodo. No caso da ANSA, usamos o laser diodo, que é mais por contacto, foi muito mais fácil ressecar a lesão nodular. E as cordas vocais ficam intactas. Claro,
é um processo que foi feito e requer uma recuperação. A cicatrização tem 3 fases. Então, logo na primeira fase, quando fazemos, ele cria um processo inflamatório próprio da lesão da corda vocal e depois passa para, chamamos de segunda fase da cicatrização, que é a fase da contração, quer dizer, a ferida, ou diríamos assim, como uma linguagem, onde fizemos a incisão, tiramos os nódulos, quer dizer, fica ligeiramente contraída. Então, depois vem a terceira fase, que é a fase de relaxamento, que é o 3º mês. E daí lhe damos alta, ela pode voltar normalmente a cantar e a usar a voz dela como profissão. E que medidas preventivas, que cuidados nós devemos ter no nosso dia a dia, que hábitos nós devemos cultivar para evitar as doenças da voz, principalmente aqueles profissionais que usam a voz como o seu trabalho? Bem, primeiro é preciso conhecer a sua própria voz antes de... Nós, no nosso serviço, temos um setor que é de terapia da fala. Terapia da fala é onde ensinamos os nossos doentes a poder usar a voz adequadamente. Certo. E, em segundo lugar, quando usamos essa voz, é preciso umedecer as nossas cordas vocais. Termos sempre uma água a uma temperatura do ambiente a 37 graus, onde vamos umedecer essas cordas vocais para que não se chocam em seco as cordas vocais. Sempre deve haver uma umidade para poder produzir um bom som e não criando lesões nas cordas vocais. Esta é uma das primeiras medidas. E para os profissionais da voz, nesse caso, é melhor sempre visitar, pelo menos uma vez por ano, um otorrinolaringologia capaz de examinar essa laringe, ver se está bem ou existe alguma lesão que compromete essas cordas vocais. Portanto, uma consulta rotinária de uma vez por ano para os utilizadores da voz seria muito melhor, é o que está recomendado. E para aqueles, doutor, que não utilizam a voz como seu instrumento de trabalho, que recomendações devem ter também em relação à sua garganta, podemos assim dizer? Sempre a água está escrito nos Papiros Santos do Cristo. Se vamos ler um pouco antes, a água, quer dizer, umedece as nossas cordas vocais e faz com que abra a nossa voz. Então, não podemos criarmos autolesão. Quer dizer, isto antes de quando estamos a falar, porque vamos traumatizar essas cordas vocais e vai criando lesões nelas. Sim, e o doutor tocou num ponto muito interessante. Muitas pessoas, até eu, quando tenho alguma secreção, a primeira atitude que nós temos é pigarrear, fazer este som com a garganta e achamos que estaremos a resolver o nosso problema. Mas, entretanto, não é recomendável. Não é recomendável porque, nesse momento, não está a lesionar a própria sua corda vocal. Portanto, vai criando um microtrauma, aquele esforço que está a fazer. Bom, estamos a aprender muito hoje sobre que cuidados nós devemos tomar com a nossa voz, principalmente para aqueles profissionais que usam a voz como seu instrumento de trabalho. Mas nós vamos a uma curta pausa e nós voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí, porque isto é um Até Já. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre os cuidados com a voz. Bom, quem nunca recebeu um conselho de um amigo ou até mesmo um familiar sobre algum chá milagroso ou até mesmo um alimento que ajuda a combater a dor de garganta ou até mesmo a ronquidão?
Devemos nos recordar que alguns hábitos que nós temos podem ser nocivos, podem prejudicar a nossa voz e criar danos neste tecido que é bastante delicado. Portanto, vamos agora conferir e esclarecer alguns mitos e verdades sobre os cuidados com a voz. A casca de maçã faz bem para as cordas vocais. Podemos dizer que é verdade, porque é uma coisa que a fitomedicina, chamada medicina floral, muito antes já vem descrito também nos pampiros. Portanto, é verdade, mas sempre mais que uma semana deve visitar o médico. A combinação de mel e limão ou de vinagre e sal são válidas para abrir a voz. Não é... Esses mitos todos, como eu disse, que formam parte da fitomedicina, da medicina floral. Então, os nossos antepassados faziam, então fomos seguindo de geração a geração. Quer dizer, pode ser feito, mas sempre mais que uma semana com problema da voz, temos que visitar um otorrino. O café e o chá preto são inimigos da boa voz. Sim, faz mal à voz. Por quê? Porque a cafeína em si, ele vai ativar umas células no nosso organismo, quer dizer, chamamos isso de células cancerosas. Todo ser humano tem células que produzem o cancro. Então, só falta de um agente para a sua ativação. O café, o álcool, o cigarro, são substâncias tóxicas que ativam essas células e podem nos agredir. A pipoca de milho pode alterar a qualidade da voz. Sim, por quê? Porque o milho ele liberta uma toxina que vai criando um processo inflamatório da própria voz. E então, automaticamente, vai alterando a voz. Bebidas geladas ou muito quentes podem afetar a qualidade da voz. Sim, muito quente, tudo deve ser à temperatura do ambiente, a 37 graus. Mais ou menos cria problemas da voz. Bom, tivemos a oportunidade de esclarecer alguns mitos e verdades sobre os cuidados com a voz. Os problemas da voz podem colocar em risco a profissão de uma pessoa, pois nós sabemos muito bem que os professores, os cantores, os locutores, radialistas, apresentadores e até jornalistas usam a voz como seu instrumento de trabalho. Mas quando estes problemas relacionados à voz não são corretamente diagnosticados, podem causar graves consequências para a nossa saúde. E é possível também melhorar a nossa voz com tratamento e treinamento, com um especialista da área da voz. Portanto, acompanhe na peça a seguir como é feita a terapia da fala. Quando aparece um paciente com problemas da voz, nós temos 3 princípios. O primeiro é a prevenção vocal, que engloba o abuso vocal e abuso vocal. Quando nós estamos a falar de um abuso vocal, o paciente é gritar, falar alto, ingerir coisas muito geladas, evitar os resfriados também. E também temos aqui a técnica estimulatória, vamos estimular as pregas vocais e as técnicas de relaxamento. Pode aparecer um paciente com disfonia, tem uma voz estrangulada, uma voz tensa, nós temos que relaxar esse paciente. É uma das técnicas também que nós utilizamos para o tratamento da disfonia. Quando o paciente emite a voz tem que passar pela cordas vocais. Se essas cordas vocais estiverem lesionadas, e no momento que nós estamos a dar exercícios a esse paciente, vamos lesionar mais o paciente. Por isso é importante primeiro ser observado pelo otorrino para ver a condição das pregas vocais. Os exercícios que o paciente traz, nós vamos explicar aos familiares como que esses exercícios devem ser dados continuidade em casa. Nós trabalhamos aqui com o paciente no máximo 40 a 45 minutos. E não é suficiente, o paciente está mais tempo com seu familiar.
Portanto, o familiar tem que dar continuidade aos exercícios dados aqui. Se esta criança está atrasada de falar, por quê? Temos que saber essas causas, por que este paciente não está a falar. Portanto, há causas para o atraso de desenvolvimento da linguagem neste caso, pode ser por várias causas. Pode acontecer quando está por detrás de uma patologia, pode ser o problemas auditivos também, pode ser um síndrome de Down, pode ser uma criança autista, essa criança vai atrasar para falar. Ou, essa criança nasceu, teve uma asfixia, que nós chamamos de um PC, essa criança teve asfixia, essa criança vai demorar a falar. Se esta criança nasceu, teve uma infecção qualquer, teve meningite, teve uma malária cerebral, esta criança vai atrasar a falar. E também há casos em que a criança atrasa a falar sem nenhuma patologia aparente. Vamos supor que é uma criança que nasceu, é exposto, a mãe feita, os pais vão trabalhar, a criança é deixada em casa com uma babá empregada, a babá quando chega, a primeira coisa que faz, porque quer fazer seus trabalhos, vai levar a criança, vai por assistir a televisão. Tem lá as bonecas. Aqueles bonecos ali não tem interação nenhuma, aquelas bonecas ali, a criança só está a fazer um input, não tem o auto. É difícil que a criança desenvolva a linguagem. Quando o ambiente verbal também é pobre, não há estimulação, essa criança vai atrasar, vai demorar a falar. Esta criança também é exposto ao bilinguismo. Esta criança vai atrasar a falar, porque o cérebro da criança é pequeno ainda para poder distinguir quais são os sons de uma determinada língua. Quando tem o seu familiar em casa com problemas da voz, é importante levá-lo ao centro de saúde, o mais próximo. Lá tem um profissional que vai observar, se for o caso, pode reencaminhar a nós e não deixe ficar em casa este paciente. Bom, são instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre os cuidados que nós devemos ter com a voz. Dr. Pedro Machava, gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos os telespectadores que acompanham o nosso programa neste momento. Mais uma vez, como recomendações da voz, já que estamos na Semana Mundial da Voz, e recomendamos a todos os que usam como instrumento de trabalho a voz, visitar um otorrino, serem feito um exame da laringe para ver essas cordas vocais, se estão em bom estado para poder desempenhar as funções que estão a desempenhar. Muito bem. Doutor, eu sei também que anualmente o Hospital Central de Maputo realiza cerca de 600 cirurgias relacionadas com as vias aéreas superiores. E nós não podemos nos esquecer que esta combinação, o ouvido, o nariz, a garganta, temos a laringe, que é o órgão fundamental e que é responsável pela emissão da nossa voz. O que é que o doutor tem a dizer em relação à realização deste número elevado de cirurgias? Eu, pelo menos, fiquei preocupada quando tive acesso a estes dados. Bem, primeiramente quero recordar que a otorrinolaringologia é uma especialidade que lida com o nariz, a garganta e o ouvido. E todas essas estruturas são interligadas. Sim. A voz é um órgão fonatório, mas o nariz também é um órgão fonatório. Quando alguém tem uma alteração nas suas fossas nasais, automaticamente a voz também altera. Claro, tanto é que quando estamos com gripe ou resfriados, a nossa voz tende a alterar. Exato. Então, essas alterações todas, chamamos isso nós, os transtornos da fonação, podem ser os transtornos no nariz, na garganta, ou mesmo a nível laringe. Qualquer dessas estruturas, quando estão afetadas, afeta também a nossa qualidade da voz. E a nossa qualidade de vida. Exato. Portanto, devemos ter muita atenção a qualquer problema ou a qualquer sintoma relacionado não só com a voz, mas também com as nossas narinas e também com o nosso ouvido. Foi um enorme prazer estar em sua companhia. Queremos agradecer-lhe pelo carinho da sua audiência e pela sua atenção. Já sabe que o nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias aqui no mesmo local. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau.
cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.